Pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui a discussão do nosso primeiro exemplo, que ficou nos nossos slides de campo elétrico, para que a gente possa fazer aqui uma discussão acerca de como que nós podemos usar as técnicas de cálculo de campo elétrico para algumas situações, né? Então, a primeira delas é justamente o que nós chamamos de dipolo elétrico. Vou fazer aqui a leitura do nosso exemplo e depois fazer aqui a discussão da resolução. Então, a gente tem aqui que uma carga pontiforme de carga menos Q está localizada no ponto 00 menos D de um sistema de coordenadas cartesianas. E temos que uma outra carga, Q+, está localizado no ponto de coordenadas 00D. Com essa configuração, qual é o campo elétrico no ponto XYZ do nosso espaço? Muito bem. Então, para a nossa resolução desse dipolo elétrico, a gente vai considerar como uma carga Q1 sendo menos Q e uma carga Q2 sendo mais Q, e vamos localizar essas cargas no nosso espaço tridimensional. Então, olhando aqui para a nossa figura, coloquei um sistema de referência XYZ, um sistema tridimensional de centro O, e localizei a minha carga positiva Q1 na distância 00 menos D do centro, né? E a carga Q2 na distância 00D do meu centro. Ou seja, todas as duas cargas localizadas ao longo do meu eixo Z. Então, eu quero saber qual é a expressão do campo elétrico e um ponto P do meu espaço. Muito bem. Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui a localização de cada um desses pontos de interesse. Eu vou chamar do vetor X como sendo o meu vetor localização do meu ponto do espaço, o meu vetor X1 sendo a localização da minha carga Q1 e X2 como sendo a localização, meu vetor posição da carga X2 em relação ao meu centro. Vou também definir que X menos X2, o vetor X menos X2 vai ser o vetor separação entre o meu ponto e a carga Q2, e X menos X1 vai ser o vetor separação da minha carga Q1 até o ponto P. Então, com essas definições, eu vou ter que o meu vetor posição do espaço tridimensional vai ser dado por essa expressão x, y, z, onde I chapéu, J chapéu, K chapéu são os versores que determinam aqui o meu espaço tridimensional, ou seja, são meus versores que definem a minha base do meu sistema de referência. X1 é dado por menos D, K chapéu, e X2 igual a D, K chapéu. Temos também que os vetores direcionais, ou vetor separação, vai ser dado por X menos X1, ou seja, aqui é uma álgebra vetorial, que vai ser dada por essa expressão, e X menos X2 vai ser dada por essa expressão. Então, consequentemente, como eu tenho aqui duas cargas elétricas, e cada uma dessas cargas gera um campo elétrico, para calcular o campo elétrico nesse ponto, nada mais que eu tenho que fazer é calcular o campo elétrico resultante. Basta nós olharmos e lembrarmos do princípio da superposição que nós falamos anteriormente. Então, a gente sabe que os campos elétricos gerados pelas cargas Q1 e Q2 no ponto P vão ser dados por essa expressão, onde o vetor campo elétrico devido à minha carga Q1 vai ser dado por 1 sobre 4π ε0 Q1 R1 ao quadrado, na direção de R1 chapéu, e o campo elétrico devido à minha carga meu campo elétrico devido à carga Q2 vai ser dada por essa expressão, onde eu estou chamando de o vetor R1 como sendo x menos x1 e o meu vetor R2 como sendo x menos x2. Então, com essa configuração, eu vou ter que o campo elétrico resultante no meu ponto de interesse vai ser a soma vetorial desses dois campos. Fazendo aqui a soma vetorial, eu vou ter que meu campo elétrico vai ser 1 sobre 4π ε0, Q sobre R2 ao quadrado, na direção do versor R2 chapéu, menos Q sobre R1 ao quadrado, na direção de R1 chapéu. Organizando aqui os termos, eu vou ter que meu campo elétrico pode ser dado por essa expressão, que eu vou chamar de expressão 1. Olhando para os meus versores, o versor nada mais é do que o vetor dividido pelo seu módulo. Usando as definições que nós fizemos anteriormente, eu tenho que o meu versor R1
vai ser x menos x1 módulo de x menos x1, que vai ser dado por essa expressão. Basta nós colocarmos aqui a soma vetorial dos dois vetores e depois retirar o módulo deles. Assim, também, de forma análoga, podemos escrever para R2 essa mesma expressão de forma análoga. Temos também que o módulo de R1 vai ser dado por essa expressão. Basta nós tirarmos o módulo de R1, que é o módulo de x menos x1, que vai ser dado por essa expressão. E o módulo de R2 também, de forma análoga, podemos calcular dessa forma. Então, a gente, de posse desses resultados, a gente pode substituir todos esses vetores e esses módulos na minha expressão dada em 1 e, consequentemente, a gente pode obter aqui uma expressão final em termos de coordenadas cartesianas para o meu campo elétrico. Substituindo cada um dos termos que nós calculamos anteriormente, eu tenho que o meu campo elétrico é dado pela carga dividido por 4πε0, 1 sobre o módulo do meu vetor, multiplicado por essa expressão, menos 1 sobre o módulo desse meu outro vetor, multiplicado pela parte que é vetorial, né? Aqui eu tenho a parte de R1 e a parte de R2. Aqui eu posso reorganizar os meus termos, de tal forma que eu posso separar a parte que é em comum, ou seja, onde tem aqui x e y na parte vetorial, e colocar tudo sobre um versor K-chapéu. Então, organizando esses termos, eu posso reescrever o meu campo elétrico dessa forma, como sendo Q sobre 4πε0, tendo essa parte de componente em comum de x e chapéu e yj chapéu, mais essa outra parte da componente K chapéu. Então, essa daqui é justamente o campo elétrico que a gente pode calcular em termos de coordenadas cartesianas no meu ponto P. Então, aqui a gente vai calcular, aqui é a expressão do campo elétrico devido ao dipolo em um ponto P do meu espaço tridimensional. Veja que isso aqui é uma solução em coordenadas cartesianas. Um pouco mais à frente, quando nós estivermos estudando o potencial elétrico, nós também vamos voltar para esse mesmo problema e calcular o campo elétrico em um ponto P do espaço devido a um dipolo elétrico. Neste caso, a gente vai calcular pelo potencial gerado por esse dipolo e, consequentemente, a gente vai obter a expressão do campo elétrico em um ponto P do espaço em coordenadas polares, que também é uma forma diferente de nós calcularmos o campo elétrico. Então, de posse desse resultado, a gente tem alguns casos particulares que são consequências desse resultado. O primeiro caso é quando nós consideramos Z igual a zero, né? Ou seja, vamos considerar pontos que estão aí no plano XY. Nesse caso, eu vou ter que o meu ponto P vai estar uma distância dada em ρ, que é x² mais y² da minha origem. Com isso aqui, o termo y ele vai ser igual a zero. Consequentemente, a minha expressão do campo elétrico se reduz a essa forma, né? Então, consequentemente, o que eu vou ter aqui? Apenas as contribuições em termos de d da distância. Então, pegando aqui essa expressão, a gente pode reorganizar ela de tal forma e expressar que o campo elétrico no plano XY, ou seja, para Z igual a zero, é dada por essa expressão, né? Onde eu fiz aqui uma renomeação, onde chamei de P igual a 2QD, como sendo o chamado momento de dipolo elétrico para o meu par de cargas. Um segundo resultado interessante é quando eu considero pontos onde Z é muito maior do que D, ou seja, eu estou considerando aqui o campo elétrico ao longo do eixo Z para uma distância muito maior, uma distância Z muito maior do que a distância de separação das nossas partículas. Consequentemente, lógico, acima da minha carga Q2. Consequentemente, jogando essas condições de contorno na minha expressão final do campo elétrico, eu tenho que o meu campo elétrico vai ser Q sobre 4πε0 multiplicado por Z menos D dividido por Z menos D ao cubo, menos Z mais D dividido por Z mais D ao cubo na direção de K chapéu.
Organizando esses termos, a gente pode colocar os termos quadráticos, porque aqui o numerador ele é cancelado pelo expoente do denominador, e podemos reorganizar da seguinte forma, onde o meu campo elétrico pode ser dado pela soma desses dois termos quadráticos. Se nós desenvolvermos os termos que estão no nosso denominador, ele pode ser dado por essa forma, ou seja, Z2 menos D ao quadrado, e consequentemente o meu numerador, ele pode ser, podemos desenvolver os quadrados, e aqui nós vamos ter termos que vão se cancelar. Consequentemente, o campo elétrico vai ser dado por Q dividido por 4πε0 multiplicado por 4ZD dividido por Z ao quadrado menos D ao quadrado, tudo aqui elevado ao quadrado. Aqui eu posso verificar o meu momento de dipolo elétrico dado por 2 vezes Q vezes D, e posso escrever a expressão final do campo elétrico para um ponto que está acima da carga Q2 ao longo do meu eixo Z. Então isso aqui é um resultado que posteriormente também nós vamos encontrar quando nós utilizarmos o conceito de potencial. Um terceiro resultado importante, interessante, é quando eu considero Z muito maior do que D, ou seja, quando eu considero pontos muito maiores do que a distância entre as duas partículas. Então, nesse ponto aqui, que está muito além dessa distância, eu tenho que o meu termo quadrático no denominador ele vai se aproximar de Z à quarta potência. Substituindo a nossa expressão, eu vou ter que o campo elétrico para pontos muito distantes vai ser dado pelo momento de dipolo dividido por 2πε0 Z à terceira potência, tá certo? E um outro resultado aqui é quando nós consideramos na origem, né? Onde vamos considerar um caso para um ponto que está na origem dessa minha configuração. Consequentemente, substituindo esse resultado lá na expressão do campo elétrico, eu vou ter que o campo elétrico vai ser dado por Q dividido por 4πε0, onde nós vamos ter aqui menos D sobre D ao cubo, menos D sobre D ao cubo. Consequentemente, esses termos são somados e as potências são canceladas. De tal forma que o campo elétrico vai ser dado por menos 2QD dividido por 4πε0 D elevado ao cubo, onde esse termo aqui nós já vimos que é o momento de dipolo elétrico, e nós encontramos aqui o campo elétrico na origem do meu sistema de referência, que é dado por menos P dividido por 4πε0 D ao cubo, que em módulo é dado por este valor, tá certo? Então, pessoal, essa foi a abordagem do campo elétrico devido a um dipolo elétrico em um ponto XYZ do nosso espaço, tá certo? A gente vai chegar em alguns outros resultados aqui apresentados quando nós estudarmos o conceito de potencial elétrico, e daí a gente pode extrair o nosso campo elétrico a termos de um gradiente, e consequentemente a gente pode chegar a essas expressões em termos de coordenadas polares, tá certo? Pois então, nesse exemplo, a gente fica por aqui.